Bom dia para todo mundo que chegou. Hoje nós vamos fechar o nosso mês, né, a última quinta-feira, com o nosso tema livre. E aí então estamos à disposição para vocês colocarem aí os temas para a gente poder conversar, trocar um pouquinho de ideia. Hoje o nosso grupo está um pouco mais reduzido, né? Talvez em virtude do frio, o pessoal com aquele receio de sair debaixo das cobertas e tudo mais, né? Mas vamos lá, enquanto a gente fica por aqui. E vamos devagar e sempre, né? O Fernando colocou, né? Pode fazer algum comentário sobre aquele evangelho de Barnabé? Eu li a reportagem e vi com desconfiança. Nosso amigo Wagner me encaminhou pelo Facebook uma reportagem de Portugal, falando sobre a descoberta na Turquia, o evangelho de Barnabé. E ali consta algumas informações a respeito da história de Jesus, né, que talvez entre em contradição com aquilo que os testamentos, né, os evangelhos canônicos afirmam, né? Então já tem bastante tempo, né? Dudu lembrou ali 1500 anos da história, né, de tempo daquele documento feito em couro, etc. e tal. Olha, Fernando, nós temos ali muitas obras, muitos livros ou muitos textos que surgem em várias regiões do planeta. Então nós temos, por exemplo, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho agora de Barnabé e outros livros que vão surgindo também. Então cabe uma investigação, né? A gente sempre tem que... É um princípio que o Espiritismo traz para todos nós, que é o seu aspecto científico. Então nós não ficamos muito preocupados com dogmas, né? Porque a gente lembra que São Jerônimo, lá na meados do século XIV, século XIII, se eu não me engano, ele se deu ao trabalho de elaborar aquilo que hoje nós entendemos como Bíblia, né? Porque na verdade eram textos que eram escritos por várias pessoas, esses textos eram arquivados em determinadas regiões, em línguas diferentes. Então depois de um tempo havia necessidade de organizar todos esses ensinamentos. Nós podemos imaginar assim como se São Jerônimo, né, fosse o que Kardec é hoje. Então a gente pode chamar de São Jerônimo de o codificador da Bíblia, porque ele conseguiu elaborar, traduzir, organizar aquelas informações. Certo ou errado, dentro do conteúdo filosófico, né, das traduções que ele fez, se ele alterou alguma coisa, se ele retirou algum livro, se ele fez alguma seleção. Isso cabe à época, porque a igreja ela selecionava aquilo que fazia parte da sua própria doutrina. Então houve naturalmente alterações, assim como nós temos hoje, né, a Bíblia Católica ela tem mais livros do que a Bíblia Evangélica, porque tem alguns textos que ela não concorda, né, os evangélicos não concordam. Então o trabalho que ele fez foi fazer essa tradução. Naturalmente houve as modificações, houve alterações, muitas vezes até mesmo na sua essência, né? Nós temos, por exemplo, hoje, dois grandes estudiosos dentro da doutrina espírita, que é o Haroldo Dutra Filho e também o professor Severino Celestino, os dois que têm grande conhecimento da língua, daquelas línguas antigas, e conseguiram traduzir do original, fazer todas as análises, né, dos textos que chegaram e tudo mais. Então hoje nós temos vários e vários estudiosos se debruçando sobre essa obra, tentando entender exatamente qual é a sua real essência. E o que nós lembramos, né, que Jesus, na grandiosidade do trabalho que ele realizou, ele não foi descrito apenas por 4 pessoas dentro daquelas poucas páginas. A nossa própria lógica afirma isso. Mas a grande questão é, de todos os textos que foram escritos sobre ele, né, considerados não válidos pela igreja, a pergunta é quais deles são verdadeiros, quais deles modificam as ideias, né? Lembrando que Barnabé, segundo a informação que chegou, ele trabalhava com Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele não conheceu Jesus pessoalmente, a não ser nas portas de Damasco, naquela sua visão, né? Então
os livros vão chegando. O que a doutrina espírita traz como posição é principalmente a reflexão, o estudo, a libertação dos dogmas, dos preconceitos, né, e sempre com racionalidade, tentando ver aquilo que era realmente bastante positivo, né? Exatamente, né, Fernando? Dudu lembrou aqui, né? Só as descobertas, né, virão tomar à tona o que nós não sabíamos, né? Como nada se esconde dos espíritos, as coisas começam a aparecer, né? E a gente deve considerar também que a própria arqueologia, de todas essas descobertas da arqueologia, né, dos fósseis, dos esqueletos dos hominídeos do passado, eles vêm montando um quebra-cabeça, né? E a gente lembra que a história de Jesus é realmente um grande enigma. Os livros de história, por exemplo, ao citar Jesus ou citar os cristãos, eles se baseiam naquilo que a Bíblia trouxe. A própria história dos hebreus também, ela se baseia naquilo que está escrito na Bíblia. Como eu já falei para vocês essa semana, se você pegar um livro de história antiga, esses de escola mesmo, não precisa ser nenhuma enciclopédia muito profunda, e começarmos a estudar os povos do passado, né, como egípcios, macedônios, babilônios, fenícios, nós vamos encontrar os hebreus. E nessa parte dos hebreus nós vemos ali que a história deles se encontra, por exemplo, no Pentateuco bíblico, né, do Antigo Testamento. Então, a história da humanidade é um quebra-cabeça. Nessa parte religiosa, antes de pensarmos no aspecto religioso, nós temos que pensar no aspecto filosófico, porque o cristianismo, na verdade, ele foi uma grande filosofia que veio do passado. E o grande filósofo responsável por essa filosofia foi Jesus. E a história dele, ela se encontra, infelizmente, restrita ao campo religioso. E há a necessidade da ciência entrar também nesse campo para a gente poder compreender, né, propriamente aquilo que a história mostra como realidade. Então Jesus não há nenhuma prova física da existência de Jesus. O que há, na verdade, é uma citação num documento romano que foi encontrado através dessas pesquisas, né, de um oficial do exército que fazia um comentário sobre um homem chamado Jesus, que tinha essa característica. Fora isso, é aquilo que o mundo espiritual traz para nós, livros, por exemplo, como Há 2000 Anos de Emmanuel, que conta a sua história, né, a história de Joana de Ângeles, que fala da história dos cristãos, né, que Joana de Cusa, né, que era uma daquelas cristãs que foram sacrificadas naquela época das perseguições romanas. Então, na verdade, Jesus, por isso que hoje ele é muito contestado, inclusive, né? Muitas pessoas dizem que a história de Jesus ela se confunde com a história dos sumérios, que tem uma história muito semelhante, né, de um homem que nasceu de uma virgem e que depois tinha ali um grupo de seguidores e tudo mais. Então, a doutrina, a preocupação dela é sempre ampliar cada vez mais o conhecimento, sem nenhum tipo de barreira a esse respeito, né? André perguntou ali, né, Jesus como um espírito evoluído, por que precisou ficar naquele tempo no deserto em um retiro? Andréia, eu comento com vocês que eu tenho uma grande dificuldade para estudar a Bíblia. Não uma dificuldade intelectual, mas uma dificuldade pessoal de aceitar muito daquilo que está escrito. Isso é algo meu. Porque quando você faz a leitura e você lê um livro que hoje você compra numa livraria, e é um livro que traz histórias de mais de 3.000 anos, né? Ou de mais de 3.000 anos, mas relatadas, histórias relatadas em várias línguas, em várias épocas, por pessoas diferentes, contando as suas histórias a partir do seu ponto de vista, interpretadas de uma forma figurada, outros levados ao pé da letra. Então você está lendo um texto hoje que você pergunta, daquilo que eu estou lendo, o que exatamente é real? O que exatamente de fato aconteceu? Então, quando eu começo a ler assim, eu paro. É uma resistência que eu tenho de ler. Então, quando eu faço uma leitura de um texto bíblico, seria muito mais assim para pegar um apanhado geral, sem me prender muito a detalhes, como um livro de história, e como um livro moral, que é o caso do Novo Testamento. Fora isso, né, quando você fala que Jesus caminhou sobre as águas, que houve Sodoma e Gomorra, dilúvio, então você lê e fala assim, que interessante. Eu poderia pegar, por exemplo, um livro de mitologia, né, dos países nórdicos, e nós encontraríamos ali Odin, Thor e outros deuses que viveram essas mesmas experiências. Pegaria, por exemplo, ali a mitologia greco-romana,
Aí nós teríamos ali, né, o panteão, né, dos deuses. Nós teríamos também uma outra história. Você vai para a China e você começa a pegar ali um pouco da história religiosa daquele país, ou você vai para a Índia e nós temos ali a religião hindu, que é considerada a religião mais antiga do planeta. Nós vamos encontrar ali mitos e mais mitos contando a história de cada povo. Então, na verdade, eu olho assim sem muita preocupação em me prender com uma história religiosa, né, principalmente nos diálogos, né, como é que nós podemos ter uma precisão tão grande, principalmente quando as histórias eram passadas de boca a boca naquilo que aconteceu há tanto tempo. Né? Então, na verdade, eu não me prendo muito a essa questão se Jesus foi para o retiro, se não foi, se ele sofreu a tentação do diabo. Quem que contou? O próprio Jesus que contou que ele foi tentado ou alguém que relatou isso para ele? Né? Então a gente fica com uma série de perguntas. Então as pessoas aceitam a Bíblia como sendo um livro religioso, um livro de fé, um livro dogmático que você não pode questionar. E eu não me prendo muito a essas questões, não. Né? Eu sempre fico, né, com a mente muito aberta, me preocupando com aquilo que realmente é essencial. Né? Respeito o conteúdo bíblico, mas eu não me prendo a ele, não. Né? Então essa é uma coisa minha que eu tenho. Então quando a gente começa, eu sempre converso muito com a Ju sobre isso, quando a gente está ouvindo uma palestra assim, de um palestrante que fala muito sobre Bíblia, sobre histórias do passado, de apóstolos, isso é uma coisa assim que me dá um comichão que eu já quero fazer outra coisa, já quero, né, porque na verdade você está colocando todo o seu raciocínio em cima de algo que você simplesmente não tem como afirmar se é verdadeiro ou não. Essa pelo menos da minha visão. Né? Fernando colocou, não seria só seu problema, né? Nosso também, lembrando que a igreja comanda os governos a partir dela, né, ocasionando até chacinas, né? Então, na verdade, não na igreja em si, né, mas as religiões de um modo geral. Né? Nós temos ali os conflitos religiosos em várias partes do mundo, muitas vezes nem envolvendo o cristianismo. Né? Então, fica naquela pergunta, né, até que ponto, né, que as pessoas se deixam influenciar por essas denominações, perdendo aquilo que de fato é essencial para a sua elevação espiritual. Né? Então é dessa forma que eu vejo, Fernando. Né? Vamos deixar a ciência explorar, não vamos aguardar as mudanças. Certamente muita coisa vai aparecer ainda com o passar do tempo. Novas ideias vão abalar as estruturas dessas instituições que são milenares, né? Que estão ali enraizadas, né? Em cima das suas bases que são, mais uma vez, dogmáticas. Né? Então esperar acontecer. Se vier alguma coisa nova para trazer mais informação e tudo mais, isso, né, vamos em frente. Né? O que vale é a gente utilizar sempre o conteúdo moral, e Kardec fez isso. Ele comentou isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, né, que ele não tem a preocupação de estudar fatos, estudar eventos, estudar datas, locais, pessoas. A preocupação dele é estudar os ensinamentos, os valores morais que contém naquele livro. E isso todas as religiões são afins. Né? Não há uma religião que possa dizer assim que os valores cristãos que foram transmitidos por Jesus no seu exemplo são questionáveis. Quando você fala de amor, de caridade, de paciência, tolerância, tudo isso são pontos comuns lá em todas as religiões. Agora, quando você começa a falar de fatos, né, então eu até trago de novo, né, para nossa lembrança aquele debate daquele filme que eu sempre comento com vocês, aquela comédia romântica chamada Tenha Fé, né, em que o padre, que é um dos personagens ali interpretado pelo Edward Norton, ele comenta, né, no seu sermão, ele diz assim: se eu perguntar para vocês sobre os 7 pecados capitais, você vai me responder porque isso faz parte da sua religião. Então alguém pode saber mais, alguém pode saber menos, alguém pode concordar, alguém pode não concordar. Agora, quando você fala de fé, aí você não pode questionar a fé de ninguém, porque a fé é individual, é pessoal, né, ela é inviolável. Então, nós falamos de fé, né, nós falamos de valores, não temos a preocupação de falar de fatos, principalmente que aconteceram há tanto tempo. A própria história, né, que é uma ciência que faz as suas investigações, a própria história que se baseia no conhecimento, ela é surpreendida por revoluções. Né, quando aparece um fóssil novo, um documento novo, ela tem que transformar toda a sua trajetória. Né, então, fiquemos com a ciência, com o conhecimento, né, e sempre buscando também essa espiritualização. Né. Bom dia, pessoal que chegou. Próxima pergunta, alguém quer colocar mais alguma coisa? Se não tivermos pergunta hoje, a gente vai embora, não tem problema. Vai embora mais cedo.
O tio libera mais cedo para vocês irem para casa. Voltar debaixo das cobertas de novo. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Podemos aí, qualquer tema que vocês queiram colocar. Né? Pois é, né? E continuam congelados ainda, né? Você vai acertar, tenha fé. Né? A dona de mim colocou, né? Eu não entendo por que André Luiz, não tendo sido um ser evoluído aqui na Terra, hoje vive como um espírito elevado e ainda não reencarnou. Dona Gemin, a gente tem que ter cuidado nessa análise, né? Primeiro porque André Luiz, ele não era e não é considerado um espírito evoluído, né? Ele é considerado um espírito que aprendeu muito desde o início da história dele no mundo espiritual, daquilo que nós encontramos nos livros. Nós vemos um espírito falho, né? Um espírito com muita dificuldade, um espírito que apresentava ali as suas imperfeições e sofreu muito por isso também. E quando a gente começa a fazer a leitura das obras de André Luiz, independente da história, né, dos elementos que são apresentados, os elementos que são novos, que são polêmicos e tudo mais, nós vemos a transformação de um espírito que durante muito tempo em contato com outros espíritos, aprendendo, modificando a sua visão sobre as ideias, apresentando considerações novas para todos nós mostramos um espírito que cresceu no mundo espiritual. Então, quando a gente fala um ser evoluído, nós estamos, na verdade, atribuindo um valor que ele mesmo não se atribui. Né? Então, na verdade, ele é um espírito que compreendeu. Se hoje nós desencarnarmos e formos para o mundo espiritual e começarmos, então, a aprender sobre tudo aquilo que é mais importante, nós começarmos a nos desprender dos nossos valores terrenos, nós começarmos a fazer ali as nossas, vamos dizer assim, os nossos cursos de aperfeiçoamento e tudo mais, e o nosso conhecimento tiver alguma validade, e nós podemos transmitir para os espíritos aqui, para os encarnados, essa nossa experiência, isso já vai ser muito válido. Dos livros que André Luiz trouxe para cá, a gente lembra sempre que existe uma contribuição muito grande de outros tantos espíritos que estavam ali junto dele, ajudando na elaboração daquelas histórias. Podemos pegar, por exemplo, um livro como Fonte Viva, que nós estudamos aqui de sexta-feira, que ele tem a autoria espiritual de Emmanuel, que é considerado um espírito que tem grande sabedoria, e veio através do Chico Xavier. Só que, na verdade, quando nós pegamos um texto como aquele, nós podemos imaginar a quantidade de espíritos que contribuíam na elaboração daquelas ideias, fazendo pesquisas, fazendo seleção dos temas que foram elaborados para poder chegar o livro pronto para nós. Então nós sempre vemos da nossa perspectiva algo muito simples, mas que na verdade ele tem grande complexidade. Com relação à reencarnação de André Luiz, existem informações contraditórias que já dizem que ele já reencarnou faz tempo. Né? Então assim, ninguém sabe na verdade, e isso, né, de um modo geral, não tem grande importância para nós, saber se por acaso André Luiz reencarnou ou não. Isso diz respeito à vida dele, né, a trajetória dele, as necessidades dele, e esse tipo de informação chegar para nós, ele não passa de uma mera curiosidade. Assim como, por exemplo, Joana de Ângeles, Emmanuel, né, eu já ouvi assim em palestras que Joana de Ângeles estava se preparando para reencarnar, já ouvi em outra palestra que Emmanuel já reencarnou, ouvi em outra, ali não sei aonde, que André Luiz também já reencarnou. A pergunta é, que diferença isso faz? Então, na verdade, isso não passa de uma mera especulação e curiosidade da nossa parte. Então, resumindo, com relação à elevação de André Luiz, ele alcançou a elevação que ele conseguiu. Se nós subestimamos a elevação dele ou superestimamos essa elevação dele, isso é da nossa parte, porque ele mesmo nunca atribuiu o título de um espírito superior, pelo contrário. Ele sempre demonstrou ali muita simplicidade nos seus aprendizados, já pagou muito mico, das coisas que ele achava que sabia e de repente ele percebia que não sabia. Então o trabalho dele, na verdade, foi de ser um repórter, de relatar para nós aquilo que ele experimentou no plano espiritual. Não é uma questão de ignorância, não. Isso é bastante comum para todos nós. Eu tenho uma curiosidade enorme de saber quem foram os espíritos, onde eles viveram, o que eles fizeram, o que eles vão continuar fazendo, mas isso é uma curiosidade nossa. Porque para nós, aquilo que os espíritos trazem é tudo novidade. E como sendo novidade, a gente tem vontade de saber cada vez mais.
Só que a gente tem que pensar assim, né? Os espíritos, eles têm também sua própria trajetória. Então, quando a gente fala assim, Joana de Ângeles, tá? Tem uma palestra do Divaldo Franco que conta um pouco da história dela. Desde Joana de Cusa, que foi lá naquele começo, quando ela foi uma das vítimas da perseguição dos cristãos aos cristãos pelos romanos, que foi sacrificada numa arena, que ela estava com o filhinho dela, veio um leão e a devorou, como tantos outros cristãos. Depois ela reencarnou não sei aonde, depois foi para o México, depois foi para a Bahia, depois veio aqui para se manifestando através do Divaldo. Então a história desses espíritos ela é muito fascinante para nós. O próprio Emmanuel conta a sua história lá em há 2000 anos, depois ele vem para 50 anos depois, Ave Cristo, e também tem até um documentário feito pela Federação Espírita Brasileira, que conta a história de Emmanuel, né, fazendo um apanhado de todos os seus livros. Então a gente vai assim aprendendo com a história desses espíritos, né? Mas na verdade eles vêm trazer para nós um ensinamento, só que eles são espíritos como nós, que também têm as suas necessidades, conseguiram alcançar, né, o seu grau evolutivo, então continuam, né, seguindo o mesmo caminho como todos nós, né? Deixa eu ver aqui, né? Mas sempre ouço dizer que é na Terra que se alcança a evolução. Não, a evolução acontece nos dois mundos, né? O plano espiritual ele te traz um tipo de experiência e o plano terreno te traz outro tipo de experiência. Então, na verdade, a nossa evolução é constante. Então, quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós não ficaremos estagnados nessa mesma condição. Nós ficaremos durante um período no plano espiritual. A história, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, que foi um poeta português que cometeu suicídio, né? E a história dele é contada no livro Memórias de um Suicida. Depois que ele cometeu suicídio, ele ficou 80 anos no plano espiritual, se desenvolvendo, trabalhando junto aos suicidas, aprendendo, adquirindo mais conhecimento, até que veio a encarnação dele. E ele encarnou com planejamento, levando em consideração tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que ele realizou de benefício no plano espiritual, que são os atenuantes, mas também ele teve que assumir a responsabilidade pelo ato do suicídio que ele praticou, né? A Dona Ivone do Amaral Pereira, que é outra médium bastante reconhecida no meio espírita, também conta as suas histórias, nos vários livros que ela escreve. Então ela já falou dos vários casos de suicídio que ela teve no passado, né? Qual é o nome da trilogia mesmo da Dona Ivone? Os Cavaleiros de Lumière. Escrevem para mim, vocês que se lembram, que tem boa memória. Então, nesses 3 livros que o pessoal vai pesquisar aí, quem não souber, pesquise e vai colando depois para mim aí, por favor. Então, Nas Voragens do Pecado, o que mais? Os Cavaleiros de Lumière, e tem mais um terceiro. Essa trilogia, ela conta toda a história dela, né? Então a gente fica com essa curiosidade de querer saber exatamente aquilo que os espíritos fizeram, né? Ela se colocou, né? Sempre tive curiosidade de saber, né, se há descendentes vivos de Kardec, né? Olha, a história dele também eu não conheço. Ele não teve filhos, né? A gente lembra disso. Não me lembro se ele teve irmãos ou não. Me parece que ele teve alguns irmãos, mas não se falava mais nada a respeito deles, né? Também nunca pesquisei essa parte da biografia de Kardec, essa parte da vida pessoal dele, né? A gente sempre vê muito pouco sobre a vida pessoal e depois explora um pouco mais a vida, né, não de Kardec, né, mas teria que pesquisar sobre o professor Rivaio, né? Esse seria o sobrenome dele, né? Então também nunca tive curiosidade de pesquisar sobre isso, não era assim, boa colocação, né? Então temos essa situação, dona de mim, que você colocou, né? Então André Luiz não é um espírito evoluído, ele é um espírito que está se desenvolvendo como qualquer um de nós, que teve um trabalho que se destacou bastante pelo fato dele relatar as experiências que ele viveu no mundo espiritual, e a encarnação dele aqui ele vai trazer, né, as responsabilidades, vai trazer as consequências daquilo que ele viveu, os benefícios, né, as falhas que ele promoveu. Então todo mundo é assim, né? Vamos em frente, né? Mas a curiosidade é natural para todos nós, né? A gente não consegue nem saber a nossa própria encarnação, imagina a encarnação dos outros. Uma palestra que eu vi sobre as encarnações anteriores de Chico Xavier, por exemplo, né? Pessoas que falam que ele foi um, outros falam que ele foi outro, que ele já teve várias personalidades femininas, inclusive remontando lá na época do Antigo Egito, para chegar até
né, na Europa, em Portugal, na Espanha, né, onde ele foi, segundo alguns afirmam, né, a rainha Joana a Louca, depois reencarnou como Chico Xavier, outros falam que teria sido Allan Kardec. Então é aquela bagunça de informações contraditórias, mas esses espíritos que são mais esclarecidos, eles, mais do que nunca, eles sabem, né, da grande inutilidade que é esse tipo de especulação. Então isso parte da nossa parte, não da parte deles, né? O que mais, pessoal? Além dos livros Nas Voragens do Pecado, o que mais que vocês acharam aí? São 3 livros. Continua colocando aí, por favor. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram. Né? O Fernando colocou em cima também Humberto de Campos como repórter do mundo espiritual. No caso do Roberto de Campos, ele teve um papel diferente, né? Drama de Bretanha, isso, e Os Cavaleiros de Lumière, né? Para quem quiser uma boa leitura, né? uma história bem interessante, né? Dá uma lidinha nesses 3 livros que nós citamos, que vale a pena, viu? Nesse frio, né? Como diz Djavan, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, e um copinho de chocolate quente do lado, vai ser uma beleza. Então, assim, são 3 livros ótimos, né, para quem gosta de histórias do passado, né? Então, tem ali, ó, né? E ler emagrece também, né, André? Pois é, ficou ocupada, né? Então, Humberto de Campos, Fernando, ele traz para nós entrevistas do plano espiritual, né? Condições de espíritos que desencarnaram, tá, Cindizinho? Puxa, que inveja. Então, uma água de coco e uma rede para você, tá bom? Então, vale a pena, são livros interessantes, né? Esses 3 livros contam a história da própria Dona Ivone do Amaral Pereira. Tá? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a biografia dela, vale a pena essa leitura. Né? Então, assim, o Humberto de Campos ele falava muito sobre as histórias dos espíritos, como cada espírito desencarnou, como ele viveu, como ele não viveu. Né? Então, ele teve assim, um papel diferente daquilo que André Luiz teve, que é contar uma experiência dele como um trabalhador. Entrou assim. Tá aqui, ó, para quem quiser, pessoal, só ler aí o resumão que a Tiane colocou para nós. Né? André colocou em cima, eu estou relendo Libertação, maravilhoso, cheio de detalhes, né? Sim, muita coisa para ser estudado. Né? Dudu colocou aqui embaixo, né? Leon Denis fala muito sobre pensamento e tempo. Né? Você saberia dizer por que nessas leituras ele sempre procura fazer com que nós possamos discernir sobre esse assunto, já que o nosso tempo é diferente do tempo espiritual e o pensamento é tão rápido que não acompanha tudo o que queremos, pois a gente pensa o tempo todo e não é fácil roubar de nós mesmos esses pensamentos que chegam a todo tempo, sendo ele bom ou ruim. É difícil conseguir guardar só as coisas boas na mente, né? Mas Leon diz que temos que manter sempre trazendo a paz ao nosso cérebro e nossa mente, né? Dudu, eu tenho que lembrar assim, né, que quando a gente fala sobre pensamento, existe uma diferença significativa entre aquilo que é pensamento e aquilo que é memória. A gente não pode confundir. A memória são as experiências que você viveu e que você mantém arquivada na sua mente. Naturalmente, o nosso cérebro tem um sistema que ainda é um grande enigma para os neurocientistas de entender como esses pensamentos são armazenados e por que. Aí a psicologia, a psiquiatria já entra nesse debate também, né, de qual é a importância, né, de sermos, do nosso cérebro sermos seletivos, né, no armazenamento. Nós guardamos sempre, de alguma forma, as lembranças que são mais marcantes para nós. Então você guarda aquilo que foi muito feliz, aquilo que foi muito traumático, aquilo que provocou algum tipo de constrangimento, aquilo que provocou uma grande emoção. Né? E de um modo geral as nossas lembranças fúteis, né? Aquelas que fazem parte do nosso dia a dia rotineiro, aquilo que é rotina para nós, você aprende uma vez e não tem necessidade de aprender de novo. Então é como se você entrasse na sua casa e você soubesse exatamente o caminho para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, para a porta, e de repente você dormia e esquecia. Aí tem que aprender tudo de novo. Então, o nosso cérebro ele armazena aquilo que é importante, são as lembranças funcionais, né, o seu ambiente de trabalho, as pessoas que você conhece, isso vai automaticamente, e a partir do momento que está registrado, você não precisa se dar o trabalho de pensar de novo.
Agora, no dia a dia, você vai registrando situações novas, aquilo que você aprende, aquilo que você vive, né, sobre uma situação. A gente pode perguntar, o ano passado, qual foi uma experiência marcante que você teve? Aí você vai parar, vai dar uma olhada assim para o teto e tal, vai ficar pensando e falar, essa experiência eu lembro dela. Aí se eu falar para você, e uma experiência quando você tinha 5, 6 anos de idade? Aí você tenta tentar lembrar alguma coisa e você acaba encontrando. Mas no dia a dia mesmo, essas lembranças são apagadas, elas são desprezadas, né? Então quando o Leon Denis fala do pensamento, ele fala daquilo que você gera como energia nesse momento, né? Então você está pensando em alguma coisa e a qualidade desse pensamento vai te colocar em sintonia com o plano espiritual, vai te afetar fisicamente, né? Porque a gente lembra que as doenças psicossomáticas, elas dependem daquilo que o cérebro produz. Então uma pessoa que fica pensando muito num problema, ela acaba gerando nela uma doença psíquica ou mesmo uma doença orgânica. É o caso que acontece, por exemplo, no caso de uma depressão. O indivíduo tem ali uma alteração bioquímica e a partir dessa alteração bioquímica, pensamentos destrutivos, negativos começam a brotar da mente dele. Então o corpo dele começa a sofrer o efeito não apenas daquilo que quimicamente é distribuído no seu organismo, mas principalmente aquilo que vibratoriamente e energeticamente também faz. Então quanto mais para baixo você pensa, mais para baixo seu ânimo vai ficando. Quanto mais motivado e mais feliz você é, mais elevado você fica. Então o que Leon Denis chama atenção, e aliás não só ele, como vários espíritos, chamam a atenção dizendo, né, que a gente tem que ficar vigilante com aquilo que nosso cérebro produz. Porque são esses pensamentos que vão nos colocar em sintonia com determinadas experiências que vão atrair para próximo de nós experiências, atrair para nós companhias, atrair para nós outros pensamentos. Então é disso que ele fala. Então a gente não confunda aquilo que é memória com aquilo que é pensamento. Pensamento é aquilo que está constante. E naturalmente aquilo que eu penso, se for marcante, vai se tornar uma memória. Né? Então é por isso que ele chama atenção. Né? A vigilância no nosso pensamento, a nossa vigilância no nosso falar e a nossa vigilância no nosso agir. Porque isso vai trazer consequências. Né? E o deficiente visual, como ele pensa, já que ele só sabe e não vê, né? Seria igual ao nosso, já que ele é um espírito como nós, como produziria o cérebro de um deficiente visual? Né? Bom, aí teria que perguntar para eles. Né? Mas, na verdade, ele pode não armazenar uma memória visual, mas ele tem ali os outros sentidos. Né? Ele tem a audição, ele tem a dor, ele tem as emoções. E, na verdade, o que nós fazemos é interpretar através de imagens aquilo que a gente viveu. Então eu posso passar para você, te colocar num cinema, por exemplo, e tirar a imagem da tela e colocar somente o som. E você vai acompanhando a história através do som, ou a história através de uma radionovela. Né? E nessa radionovela, você vai produzindo na sua mente personagens, ideias. Né? Agora, como eles pensam, teria que só perguntar para eles mesmos até que ponto as imagens que eles produzem em suas mentes, se essas imagens, no caso de um deficiente de nascença, naturalmente, né? Porque o deficiente que tem a doença adquirida, né? Ele tem ali um arquivo mental do seu passado, ele pode fazer adaptações. Então a pergunta é, para esses deficientes que nascem já com essa limitação, se as imagens que eles produzem no cérebro deles, se por acaso elas são criações abstratas que eles produzem, ou se por acaso existem lembranças do seu passado encarnatório que acabam influenciando também. Aí isso é um tema de pesquisa, eu não tenho conhecimento nenhum a respeito. Né? Se ele for um deficiente que adquiriu a doença, então ele tem ainda as lembranças da sua infância, ele tem rostos, tem imagens, então ele faz adaptações, mesmo que seja assim bastante diferente dessa realidade. Agora o de nascença mesmo tem que compreender. Né? Eu me lembro de um filme, que eu me esqueci o nome dele, é um filme bem antigo, em que a Cher interpretava uma mãe cujo filho ele tinha uma deficiência de nascença, que ele tinha uma aparência, parecia um leão o rosto dele, um rosto gordo, um rosto grande. Né? Esse filme passou na década de 80, mais ou menos. Eu não me recordo exatamente o nome dele. E esse era um garoto muito doce, que sofria muito preconceito, mas ele era muito doce e muito inteligente também. E ele tinha uma amiga que era deficiente visual, desde nascença. E ele frequentava essa escola, né, para adolescentes, para jovens e tal. Então ele era um grande amigo dela, porque como ela não via, ela não tinha o preconceito de julgá-lo pela aparência que ele tinha. E eu me lembro de um diálogo que tinha entre eles, e em que ela
tentava entender exatamente as cores. E pensava assim, mas como é que você vai entender as cores? E esse garoto, que tinha assim, uns insights muito profundos, ele falou assim, eu vou te mostrar como é. E ele pegou então algodão, pegou uma pedra quente, uma pedra gelada, e falou para ela assim, esse algodão representa o branco. A pedra quente representa o vermelho. Essa pedra fria representa o azul. Então ela começou a criar na mente dela códigos que foram interpretados pelo cérebro dela como sendo cores. Né? Então simplesmente não dá para a gente chegar e transmitir o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas para aqueles que pensam de modo diferente. Então o cérebro tem os seus próprios mecanismos de codificar essas informações. Né? Então você tem os sentidos do olfato, do paladar, do tato, da audição, além dos sentimentos, das vibrações que nós captamos. Todos nós somos de alguma forma sensitivos, né? Alguns mais, outros menos. Né? Então o nosso cérebro se adapta a essa situação e ele começa então a armazenar as informações de acordo, né, com as suas limitações. Assim como nós pegamos, por exemplo, né, Marcas do Destino, não sei se é esse, Fernando, mas se for, né, tá aí o título, né, um filme bem antigo, bem bacana mesmo, que mostra baseado numa história real, né, que conta uma história muito bonita daquela mãe, daquele jovem, da experiência que ele viveu e tudo. Então, esse filme deve ser de 84, 83, talvez até um pouco antes disso. Né? Então, um filme bem antigo. Né? Alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, né? Pois é. Então, o que eu estou falando para vocês, claro, né, é uma forma, né, que eu vejo essas limitações, mas certamente nós temos ali, né, como eu falei para vocês, neurocientistas, psicólogos, que tentam entender o mecanismo do cérebro para poder se adaptar ao ambiente onde ele se encontra. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, pessoas que sofrem de daltonismo, que não conseguem diferenciar algumas cores, ele tem algumas limitações, mas o cérebro se adapta a essa nova condição. É a forma como ele tem de sobreviver, principalmente. Né? Então, dessa parte de sensibilidade, como eu falei para vocês, tem também ali, né, essa parte de sermos sensitivos, né, de termos essa percepção extrasensorial, como se diz, né, já que os nossos sensores são esses 5 sentidos, a percepção extrasensorial seria exatamente essa dupla vista, seria, né, essa visão espiritual que todos nós temos também. Né? Eu sou completamente míope espiritualmente, né, então, como já falei para vocês, né, o Braz lembrou ali, né, que já fez essa pergunta a um cego de nascença e a resposta foi muito vazia, né? Pois é, essa é uma questão interessante da gente avaliar, né? O que mais, pessoal, que vocês querem colocar? Deixa eu ver aqui. Tá, o que mais, pessoal? Mais alguma questão que vocês queiram colocar? André colocou, né, me lembrei, né, de Mileco, né, que contribuiu muito dentro do movimento espírita. Né. O Brás também colocou, né, em Palmelo, Goiás, tinha um senhor que vivia o mesmo tempo, vendo as duas dimensões, sofria muito com isso, né, dá para imaginar a dificuldade. E a questão do tempo, né, que foi colocado também, a questão do tempo, ela também depende da percepção de cada um. Né, e como foi colocado para nós, pelo próprio Einstein, né, o tempo é muito relativo. No plano espiritual, quando os espíritos falam que a noção do tempo é muito diferente, eles tentam, como a gente já viu em várias citações em livros espíritas, eles tentam trazer para nós a realidade que eles vivem no plano espiritual, mas utilizando as nossas linguagens, né, utilizando a nossa linguagem, fazendo comparações através dos elementos que nós temos aqui no mundo material. E isso faz com que eles sofram muito para tentar trazer essa realidade, porque a nossa linguagem é muito limitada. Nós não conseguimos trazer para a nossa realidade material aquilo que para nós ainda é muito abstrato. De você falar que o espírito não precisa dormir, não precisa se alimentar, porque ele sente as vibrações universais de um modo diferente, que o tempo dele também é diferente. Né? Então,
nós ainda temos essa dificuldade, mas a gente lembra sempre que quando se fala em tempo no plano espiritual, o tempo também lá é muito relativo, vai depender de cada espírito. Nós temos espíritos que estão muito vinculados aqui à nossa realidade física, e a vida deles giram, em função do nosso calendário, dos nossos horários, dos nossos compromissos, já que eles estão interagindo conosco o tempo todo. Já nas dimensões mais elevadas, quando fala que o tempo lá não é considerado como o nosso, aí só quando a gente chegar lá para poder entender. Porque se a gente pegar aqui 50 pessoas que estudam a doutrina, que leem livros e tudo mais, e perguntar para elas o que elas entendem do tempo no plano espiritual, elas vão dar, na verdade, a opinião delas a respeito disso. Algumas vão chegar mais próximas, outras vão ficar muito distantes, errando feio, né? A gente vai ficar brincando de tá quente e tá frio, né? Porque nós não temos como falar de algo que nós não conhecemos. É como se eu pegasse para vocês, vamos pegar assim, uma comida típica que é feita na Indonésia, com os temperos característicos daquela região e tudo mais. E o indonésio vem tentar trazer para a gente aqui, explicar como é o cheiro. Como é que a gente vai chegar? Como é que você vai explicar o cheiro do chocolate para alguém que nunca sentiu o cheiro do chocolate? Como é que você vai explicar o sabor da banana para alguém que nunca experimentou o sabor da banana? Não tem como, a gente tenta explicar, olha, o chocolate é doce, mas doce como? Ele é doce, mas assim ele é meio... pronto, acabou, travou de novo. Eu me lembro de uma brincadeira que na época que eu frequentava a igreja metodista, no grupo de jovens a gente tinha umas brincadeiras assim de interação, né, de quebra-gelo, essas coisas. E aí então a brincadeira era explica uma coisa fofa sem mexer as mãos. Coloca as mãos para trás, porque fofa a gente quer ficar apertando para mostrar, né? Então explica uma coisa fofa sem mexer as mãos. Era uma situação pior do que a outra. Era uma dinâmica, era muito legal. Então a gente via assim as pessoas se contorcendo, rebolando. Era assim, então quando você se parar na frente do espelho, põe as mãos para trás e começa a conversar com você mesma, explicando o que é uma coisa fofa. Você vai ver que a gente vai tentar interpretar de acordo com o nosso ponto de vista. Vai ser aquele que é mais mais dengoso, aquele que é mais lógico, aquele que é mais poético, né? Pois é, então, você imagina você ficar uma coisa fofa sem seus braços, né? Não tem jeito, mas cuticute, essa era a palavra que eu queria falar, Cindizinha. Eu falei dengoso, mas aquele que era mais cuticute vai ficar assim, é uma coisa fofinha, um cachorrinho branco, um bichinho de pelúcia. Não, sem as mãos. Porque mesmo você tentando, você não vai conseguir. Então o nosso cérebro é assim, ele te traz uma visão da realidade de acordo com os elementos que ele conseguiu absorver durante o tempo de vida da pessoa. Nós montamos um vocabulário verbal, um vocabulário, digamos assim, visual, um vocabulário emocional, um vocabulário sentimental. Então, cada um tem experiência muito particular. Então, para os espíritos falarem para nós daquilo que eles vivem na espiritualidade, daquilo que eles veem, utilizando o nosso vocabulário que é tão limitado e que não tem esses elementos, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. De você pegar um espírito que vive nas dimensões mais elevadas e que eles estão em plena sintonia com o pensamento divino, como é que eles vão explicar isso para nós? Se o pensamento para nós é ainda tão preso ao nosso cérebro, é difícil, é muito complicado. Então isso a gente vê o quão distantes nós estamos ainda da nossa realidade espiritual. Nós estarmos presos aqui no mundo físico é realmente uma prisão, não apenas uma prisão física, onde você fica limitado pelo espaço, pelo tempo, pelo seu corpo biológico, mas também você fica numa prisão mental, porque você não consegue compreender aquilo que está além do que você pode ver. Então nós estamos, quando os espíritos falam para nós que nós estamos num dos planetas mais inferiores da escala evolutiva do universo, é verdade mesmo. Essa limitação física que a gente tem, a gente se acha o bam, mas na verdade não é. Nós estamos ainda engatinhando, tentando compreender. É a criança no jardim da infância olhando para o céu, tentando entender o universo. Não tem como. Eu estava dando aula para um aluno, ele estava na 6ª série, e eu estava explicando para ele aula de física, né, e ele estava aprendendo sobre astronomia. A escola dele tem essa diferenciação.
E a gente estava estudando sobre o movimento dos astros, sobre galáxias, sobre o universo. E ele ficava me fazendo aquelas perguntas, né? Mas espera aí, né? O nosso Sol é muito grande, como é que pode ter estrela maior do que ele? Eu falei, tem. Você tem sóis, por exemplo, que se você colocar 500 do nosso Sol, ainda vai sobrar espaço. Ele falou assim, mas como que pode ser isso? Ele é muito grande. Eu falei, pois é. Mas tem coisa muito maior ainda no universo que a gente não entende. E ele fazia aquela cara assim, de olhando para o nada, a cabeça dele estava dando um nó. Aí eu percebi que os neurônios estavam, os axônios dele estavam assim virando o rabinho já, né? Aqui, rapidinho, já libero o braço. A Araci colocou, né? Eu vejo flores no mundo espiritual e não consigo explicar as cores como são, porque são muito diferentes daqui. Imagina o resto. Pois aí, você está vendo com os seus olhos, né, espirituais, mas ainda muito presos à realidade física. Imagina quando estiver liberto realmente de fato, quando desencarnar e tiver assim essa liberdade de pensamento, né? Como vai ser difícil ver tudo isso, né? Você lembrou agora, Brás, quando se fala nos desdobramentos, nas viagens astrais, na emancipação e tal, quando você consegue vivenciar essas experiências de uma forma mais lúcida, você também se depara com situações que dificilmente consegue descrever. As comparações com aquilo que nós temos no mundo físico são inevitáveis, né? Só que a gente faz uma comparação muito pobre e muito limitada. É daí então que a gente começa a falar assim, não acredito que você viu isso. Quer dizer, você está descrevendo porcos no plano espiritual, mas será que realmente aquelas formas seriam de fato? Eu assisti a um documentário que passou no Discovery, aliás, numa série chamado Na Fé, né? Falando de fé. E é um repórter que ele vai visitar, teve o primeiro episódio agora no dia 17, ele vai visitar assim, várias religiões. E a primeira religião que ele visitou foi exatamente o Candomblé, na festa de Iemanjá, em Salvador, né? E nesse documentário ele passa por todos os rituais. Ele vai conhecer, por exemplo, uma mãe de santo, ele toma lá um banho de cheiro, faz ali o que eles chamam de despacho, né, para poder limpar o corpo espiritual da pessoa. Depois ele faz as oferendas. Então ele vive na prática tudo aquilo que os fiéis daquela religião vivem, né? E é interessante, quando a gente começa a olhar um ritual como aquele, se nós olharmos da parte física apenas, vemos ali, por exemplo, um sacrifício animal, vemos ali os pratos de comidas, de oferendas, as imagens que são cultuadas, a gente vê assim, mas isso é uma coisa muito simples, né? Algumas vezes a gente chega até a ter essa arrogância de dizer assim, não, isso aí é uma religião muito presa à matéria, muito inferior. Mas quando a gente começa a tirar os olhos da matéria, e começa a imaginar todas as energias que são manipuladas nessa relação com o mundo espiritual, lembrando que nós temos espíritos ali que têm ligados com muita força, né, à natureza, conseguem manipular, né? Aliás, a Lívia tinha até me falado sobre a questão dos elementais, né? Quem são os elementais, que espíritos são esses e tal. E aí então a gente fica imaginando que forças são essas que existem na natureza que nós não compreendemos. André Luiz tem uma passagem num dos livros dele que ele estava tentando prestar ajuda para um encarnado que se encontrava muito doente. E aí então ele pediu ajuda para uma das trabalhadoras do plano espiritual para que o ajudasse. Aí ela o convidou para poder ir até uma floresta para poder ali fazer uma coleta das energias que são liberadas pelos vegetais. E André Luiz ficou meio surpreso, e aí então ela se aproximou dessa floresta e ela chamou um grupo de espíritos de uma forma, numa linguagem que ele não conhecia. E aí então os espíritos se apresentaram a ela, né, com toda a reverência, com todo o respeito, e ela perguntou, eu preciso de tal e tal árvores. E aí então eles indicaram, elas foram até lá, era o eucalipto e a mangueira, né? E aí então ela coletou as energias que eram emitidas por essas duas plantas, para que levasse até aquele rapaz para ajudar na terapia física que ele estava fazendo, no tratamento médico que ele fazia aqui no mundo físico. E aí então André Luiz ficou surpreso com toda essa questão dos quem são os espíritos que trabalham com a natureza, que estão diretamente ligados a ele, quem são essas entidades, né, que manipulam os fluidos dos vegetais, dos insetos, das águas. Então, para nós pode parecer uma coisa muito banal, mas a gente vê que quando nós estudamos, por exemplo, né, e esse era o propósito da doutrina espírita, né? Não era, eu não lembro exatamente, Tiene, se era o segundo marido da esposa dele.
Eu acho que era um outro paciente, né? Não lembro. Eu posso até pesquisar depois, Araci. Eu não lembro exatamente. Deixa eu ver aqui, que eu já falo já para vocês. Espera aí, rapidinho. Espera aí que eu falo já. É o livro... André Luiz falava com Narcisa. É o livro Nosso Lar, no capítulo 50. Tá? Nosso Lar, capítulo 50. André Luiz falava com Narcisa. Né? Então, se vocês observarem, dentro daquilo que nós estudamos na doutrina, que o propósito de Kardec foi apresentar para nós a realidade espiritual e todas as consequências morais que essa realidade traz para nós. O conhecimento, as atitudes, as responsabilidades e tudo mais. Então, assim, como diz, né, o próprio objetivo do Espiritismo, segundo Allan Kardec, é falar sobre a origem e o destino dos espíritos e a relação com o mundo espiritual. É assim que ele resume. Só que a gente pode imaginar, quando a gente começa a estudar essas outras religiões, como no caso, por exemplo, Umbanda, Candomblé, que trabalham com as energias da natureza de uma forma muito profunda, os grupos esotéricos que trabalham também com elementais, com forças do espaço e tudo mais, a gente pode imaginar a quantidade de coisa que está fora do nosso alcance ainda de compreensão. Que muitas vezes há essa manipulação dessas energias de um modo muito instintivo, né, de um modo muito automático, sem compreender exatamente como aquilo funciona. Nós podemos ver que muitos rituais que são praticados, eles são praticados muito mais pela fé do que pela razão. Mas se nós analisarmos racionalmente aquilo que acontece, no momento, por exemplo, em que há um sacrifício de um animal, né, porque eles lembram sempre que a doação da energia vital do animal é passada para os orixás, para os espíritos, né? Independente daquilo que nós vemos como um preconceito da religião, dá para imaginar o efeito que essa energia vital dos animais provoca nesses espíritos e a necessidade que eles sentem de absorver essas energias. Então a gente vê quanta coisa tem que aprender para poder, né, para compreender exatamente essa realidade do mundo espiritual. Por que fazem isso? Por que você toma, por exemplo, um banho de ervas? Qual é o efeito energético dessas ervas? Das pedras, né, dos cristais, dos minerais que existem no nosso planeta, da água, da natureza. Uma pessoa que chega, por exemplo, com seu campo perispiritual, como acontecia, né, quem fala sobre isso é André Trigueiro, lembra que Tom Jobim, era muito comum quando ele chegava perto da casa dele num parque que havia ali, ele adorava abraçar as árvores. Dá para imaginar, por exemplo, assim, o envolvimento perispiritual de uma pessoa entrando em contato com a energia que sai de uma planta. Pode parecer uma viagem no Jardim Botânico, né? Pode ser uma viagem muito esotérica, assim, aquela coisa muito zen para a nossa cabeça, mas é algo que a gente tem que analisar, tem que avaliar e conhecer a sua profundidade, a sua gravidade, né? Então, tudo isso, para nós, são ainda enigmas, e a gente pode ver exatamente a distância que nós nos encontramos do conhecimento absoluto que existe no mundo espiritual. O Brás colocou, né, adoro dançar, né, abraçar as árvores e colher energia, né? Porque muita gente acha, né, Brás, essa coisa de você andar descalço na grama, de você tomar um banho de mar, tomar um banho num rio, de você, né, se deitar assim num gramado e absorver aquela energia, o pessoal fala assim, isso é muito esotérico, isso é muito zen, mas se nós tirarmos, né, esse tapa-olho que nós temos do mundo físico e começarmos a avaliar isso da perspectiva espiritual, nós veremos energias fluindo desses ambientes, desses minerais, porque o mineral ele nada mais é do que um conjunto de átomos. O átomo tem energia. E a gente começa, através da física quântica, estudar sobre a irradiação das energias dos átomos, a gente vê que tudo irradia energia. A pergunta é, de que forma que são essas energias? Os espíritos, por exemplo, que se envolvem, os espíritos indígenas, né, os que manipulam essas forças da natureza, que controlam esses seres espirituais em processo evolutivo, que são os elementais. Como eu falei para vocês, o próprio Kardec entrevistou um espírito. Eu até separei aqui, porque como a Lívia tinha cantado a bola antes,
Eu vou até ler para vocês aqui rapidinho essa parte que é bem interessante. Ele está na Revista Espírita de março de 1860, e aqui Kardec, o artigo chama Ditados Espontâneos, que é a seção da Revista Espírita, O Gênio das Flores. Ele diz assim o texto. Eu vou ler porque não é um texto muito longo, mas é que vale a pena porque tem o depoimento do Espírito, o texto dele, e depois tem uma explicação de São Luís a respeito dele. Então ele diz assim: eu sou Etâne, um dos espíritos que presidem a formação das flores e a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou antes, somos nós, porque somos vários milhares de espíritos, somos nós que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto das flores. Não poderíamos ensinar-lhe a mutilação que algumas vezes fala sofrer, mas nós lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas já graciosas. Entretanto, é sobretudo sobre as flores naturalmente eclodidas que se coloca toda a nossa atenção. Àquelas nós prodigalizamos ainda mais cuidados. São nossas preferidas. Como tudo o que é só tem mais necessidade de ajuda. Eis porque nós as cuidamos melhor. Estamos assim encarregados de esparramar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança do seu país, fazendo entrar em sua prisão um perfume das flores que ornam o jardim paterno. Àquele que ama realmente, levamos o perfume das flores destinadas à sua noiva. Aquele que chora, uma lembrança daqueles que morreram, fazendo desabrochar sobre a sua tumba as rosas e as violetas que lembram as virtudes. Quem de vós não nos deu doces emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estás admirado, penso, em nos ouvir dizer que há espíritos para tudo isso, e todavia é muito verdadeiro. Jamais estivemos encarnados, e não estaremos, talvez jamais entre vós. Entretanto, há os que já foram homens, mas pouco entre os espíritos dos elementos. Nossa missão na vossa terra não é nada. Progredimos como vós, mas é nesses planetas superiores, sobretudo, que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores soltam sons melodiosos e nós fazemos moradas aéreas, das quais só os ninhos dos colibris podem vos dar uma fraca ideia. Eu vos farei a primeira vez a descrição de algumas dessas flores magníficas, mas sublimes e dignas dos espíritos elevados aos quais servem de moradas. A Deus, que um perfume da caridade vos ilumine, as próprias virtudes têm seu perfume. E aqui então, depois Kardec fez a pergunta a São Luís a respeito desse espírito. Ele diz assim, eu já passo para vocês. Kardec diz o seguinte: tivemos outro dia uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e aos seus perfumes. Há realmente espíritos que podem ser considerados os gênios das flores? Essa expressão é poética e bem aplicada ao assunto, mas propriamente falando, ela seria defeituosa. Não deveis duvidar que o espírito não preside para toda a criação ao trabalho de que Deus lhes confia. Assim é que é necessário entender essa comunicação. E continua: esse espírito é chamado Etano. Como ocorre que ele não tenha um nome e que jamais encarnou? A resposta é uma ficção. O espírito não preside de um modo particular a formação das flores. O espírito elementar, antes de passar para a série animal, dirige a ação fluídica na criação do vegetal. Este não está ainda encarnado, mas não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas. Tendo já vivido bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação das duas classes de espíritos que agem na criação vegetal. Kardec: esse espírito, não tendo vivido ainda, mesmo na vida animal, como ocorre que seja tão poético? Aí depois ele passa lá para nós, para reler um outro texto, para ver um texto na questão 24 da página 90.
E continua aqui para nós. Assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não, não. Eu vos disse bem claramente, ele guia. Esse espírito que nos falou foi encarnado? Foi. O espírito que dá a vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do seu eu? Nenhum pensamento, nenhum instinto. Essa entrevista que Kardec fez com São Luís a respeito desse espírito. E aí nós começamos a ter uma compreensão melhor. Eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo. Lá se vão quase 18 anos que eu li esse livro. Ele é um livro que foi publicado na Inglaterra. Um livro que falava sobre essas questões místicas do plano espiritual. E aí, então era um escritor inglês. E ele morava, a casa dele era como se fosse uma pequena chácara, né? Ele tinha ali a casa, tinha a varanda, tinha uma rede na varanda, tinha um pequeno bosque próximo a ele. E ele dizia no seu relato, isso não era um livro espírita, né? Só para a gente colocar isso como um ponto bem claro, né? Deixa eu ver aqui. Mas ele ter falado poeticamente, né? Deixa eu ver aqui. Tá, já falo. Então esse escritor, para quem me perguntou, o Brás, a Tiene perguntou, né? Mês de março de 1860, chamado O Gênio das Flores. Tá? Então, assim, esse espírito, esse escritor, ele relatava no livro deles que de vez em quando ele olhava assim para o bosque e ele via assim algumas pequenas movimentações. E ele sabia que essas movimentações não eram de animais, mas eram assim alguns seres, aparentemente 1860, aparentemente assim como espíritos pequenos de menor porte, que entravam e saíam das árvores, entravam e saíam do solo, que se misturavam com as flores. Então, quando a gente começa a ler isso, a gente pensa assim, pô, esse pessoal deve estar viajando, né? Ele deve estar vendo algumas coisas assim que não condiz com a realidade. E nesse tipo de informação de São Luís, né, claro que São Luís não deu as respostas completas, porque o próprio Kardec não se aprofundou no assunto, né, porque na verdade, como eu falei para vocês, a grande preocupação que a doutrina espírita tem era trazer para nós informações sobre a nossa realidade espiritual. Não era falar sobre... Tanto que ele fala muito pouco sobre os animais do plano espiritual, sobre a desencarnação e encarnação dos animais do plano espiritual, sobre esses espíritos elementais. Ele fala muito pouco, porque o objetivo principal é falar do espírito hominal. Por isso que a gente fala que Kardec ele não teve tempo de explorar todos esses temas. Porque a preocupação é, você tem que deixar muito bem fundamentado a base dessa doutrina que vai orientar as pessoas sobre a sua própria realidade. E a partir dessa realidade, é como se Kardec estivesse abrindo uma pequena estrada no meio de uma floresta, sem se preocupar com o que tem dentro da floresta. É apenas a estrada que ele tem que fazer. E já foi muito grande. Grande, desgastante, muito complicada. E quando a gente começa a ler aquilo que, por exemplo, André Luiz traz a respeito daquilo que existe de energias, de elementos no plano espiritual, a gente vê o quão distante nós estamos do conhecimento absoluto sobre essa realidade. Há muita coisa ainda a ser estudada, pesquisada. E quando Kardec disse que a doutrina espírita era evolutiva, que ela necessitaria de mais pesquisas, foi exatamente aí que a gente pecou. Porque em vez da gente dar continuidade nessas investigações, nós paramos e ficamos estagnados apenas naquilo que foi produzido. Apenas naquilo que já foi escrito. Então, quer dizer, o que Kardec trouxe já é o suficiente para a compreensão do universo todo. Não é. Dá para a gente ver que só nessa parte da natureza, quando existe, por exemplo, um desmatamento, uma grande queimada, nós vemos tudo aquilo que acontece com as plantas, nós vemos com os animais que são mortos, com os elementos da terra, né, os elementos microbióticos da terra, né, que dão substância, os fungos, as bactérias, tudo isso morre. Mas e da perspectiva espiritual? A grande revolução que isso acontece numa destruição dessa proporção. Um grande incêndio, aquelas labaredas assim saindo, a quantidade de coisa que acontece na perspectiva espiritual. Isso não foi relatado. Durante uma tormenta, por exemplo, né, uma grande tempestade, as energias que são mobilizadas, que Kardec inclusive já tentou compreender um pouquinho sobre isso, quando ele falou no Livro dos Espíritos,
sobre a ação dos espíritos sobre a força da natureza, e também lá no livro A Gênese, na parte de milagres e predições, quando ele tentava trazer ali uma análise sobre o fato de Jesus aplacar aquela tempestade quando eles estavam no barco. Esse lado espiritual não foi estudado, não foi compreendido. Aquilo que está além dos nossos olhos físicos, nós compreendemos muito pouco ainda. O quão nós precisamos avançar para compreender tudo isso. O Braz colocou, né, o espírito é muito fechado com a doutrina, né, tem enorme prejuízo sobre essa parte. A gente tem que ter cuidado, né, Braz, porque muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que nós queremos acreditar, né, pelas fantasias. Mas ao mesmo tempo nós também nos fechamos dentro apenas daqueles conceitos que foram revelados, que foram estudados, e não nos damos conta de ir além daquilo tudo. Né? Então tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser revista, para ser compreendida. Eu falo rever, não rever o conceito, mas rever para a gente poder tentar fazer uma releitura daquilo que foi passado. Como eu falei para vocês, a gente já estudou o Livro dos Espíritos uma vez, e tivemos uma visão. Quando nós fizemos o reestudo dele 4 anos depois, nós começamos a reinterpretar tudo aquilo que a gente pensava anteriormente, porque novos estudos, novas ideias, novas experiências, novos pensamentos começaram a surgir, contribuindo para a gente poder expandir um pouco mais essa nossa visão. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem essa visão. Né? Essa parte dos índios, então, né, eu tenho até uma música que é muito legal, que fala sobre os índios. Né? Então, é um conjunto espiritualista que gravou um CD, e esse CD ele ficou disponível à venda na Legião da Boa Vontade, que é uma instituição espiritualista, né, ecumênica. E aí, então, nessa música ele fala alguns nomes de índios que são responsáveis por legiões de espíritos no plano espiritual que coordenam essas forças da natureza. Esses índios de grande porte, esses espíritos elevados. Né? Então a gente começa a ouvir essa música, eu posso até colocar para vocês aqui ao final, para vocês ouvirem um pouquinho dela. A gente começa a ouvir essa música e fica se perguntando, né, meu Deus, quanta coisa existe, né? Será que a gente vai conseguir alcançar a compreensão de tudo isso? Daquilo que sai de dentro de um centro espírita? Porque a gente imagina, né, a realidade do universo está dentro de um centro espírita. Só o fato de você colocar o pé para fora e se aproximar de um jardim, você já começa a chegar num outro universo que não é compreendido ainda. Muita coisa ainda para poder explicar. Né? Mas enfim, pessoal, né, esse é o nosso bate-papo de hoje. Né? Isso que eu falei para vocês agora são só algumas das minhas tantas divagações, né, sobre aquilo que o mundo espiritual reserva para nós ainda, que basta que a gente ou comece desde já a ter um estudo mais apurado a respeito desses assuntos, ou a gente comece, né, a se preparar, principalmente semeando paciência dentro de nós, para que quando chegar o momento da gente ter uma visão mais ampla do mundo espiritual, a gente consiga explorar um pouco mais esses ambientes. Né? Então, muita coisa ainda para acontecer. Basta a gente imaginar, para a gente poder fechar, quando a gente assiste a um documentário do Discovery, e aí então você olha assim, lá daquela, como se fosse de um helicóptero, né, que eles filmam, e a gente olha lá embaixo nos campos, os animais correndo nas savanas, os animais se alimentando das plantas, os animais tentando sobreviver uns sobre os outros, e a gente fica se perguntando, será que não tem nenhuma força que rege toda essa movimentação para poder controlar a evolução daqueles princípios espirituais que estão ali? Será que tudo isso funciona no automático, é relegado simplesmente ao esquecimento, ao Deus dará, para ver o que acontece depois? Muita coisa tem interessante, né? Comente breve sobre a existência das colônias espirituais. Né? Esse é um tema, né, Araci, que a gente sempre traz para cá, como eu falei para vocês já tantas vezes. Cada vez que surge um assunto polêmico, em que a gente não tem uma definição clara do que acontece, daquilo que a doutrina espírita apresenta para nós como um fato, nós temos que recorrer, né, aos espíritos. E aí, diante dessa dúvida, né, a codificação tem 1 ou 2 relatos que falam sobre moradas no plano espiritual. Na Revista Espírita nós temos 2 artigos que falam sobre isso, né, de um espírito que conheceu a morada de um outro espírito e ficou deslumbrado, de um encarnado que desdobramento foi ver, e o outro espírito que ficou deslumbrado com as cidades, com as estruturas espirituais, como ele relata. Né? Então muito pouco nós temos de informação a esse respeito. E aquilo que vem dos livros, que são as obras que a gente chama de obras complementares,
ou obras subsidiárias, elas trazem para nós relatos que muitas vezes parecem assim ter os detalhes assim, um pouco fantasiosas, né? Um pouco assim, muito ligadas àquilo que nós temos no mundo físico. Então, né, eu fico assim meio no meio termo, né, o pé no chão, mas com os olhos abertos para poder compreender essas novas estruturas. Né? E também relatos que chegaram daquelas psicografias que nós estudamos aqui há um tempo, que vinha de uma fonte absolutamente isenta, né, de uma prima minha. Então muitos espíritos diziam assim: eu estava no meu quarto mexendo com os meus papéis e fui convidado para participar do centro da reunião de vocês. Então os espíritos assim que não foram perguntados sobre isso, eles naturalmente falam sobre isso. Né? Então o que eu fiz? Eu perguntei aos espíritos sobre isso, se essas colônias, se essas instituições, ou se essas comunidades, sociedades no plano espiritual, se elas são reais, ou se isso é apenas uma criação nossa, uma fantasia nossa. Os espíritos disseram que sim, que é uma realidade, né? Que os espíritos se juntam pela afinidade de ideias, de sentimentos, de intenções, e através da força mental que eles têm, eles produzem no mundo espiritual, com a manipulação de fluidos, estruturas que os abrigam. Então isso foi a realidade, foi a resposta que eles trouxeram. Se eu tivesse a oportunidade, certamente eu teria, né, eu perguntei para 3 espíritos diferentes essa informação, e os 3 espíritos me falaram, um de um modo mais completo, dizendo que é difícil essa compreensão, que inclusive tem espíritos que estão muito ligados aqui ao mundo físico, que nem eles têm consciência de que existem essas comunidades. Então eles desencarnam, ficam aqui vivendo a nossa vida, nos acompanhando no trabalho, em casa, nas nossas reuniões, nas nossas atividades, nas nossas bagunças e tudo mais, e eles nem se dão conta que existe algo a mais além do mundo físico para eles mesmos, que eles nem sequer aceitam isso, né? Então, se nem os espíritos conseguem compreender isso, a gente pode imaginar nós encarnados que não temos essa visão. Aí é a questão do quê? Da fé, né? Daquilo que os espíritos trazem como informação e daquilo que a gente absorve como realidade. Mas isso aí é um objeto de estudo que a gente não pode abrir mão, principalmente porque falar desse assunto ele é tão intenso nas publicações, né, nas discussões, que não pode ser descartado. Né? Se a gente abrir mão disso, seria como se você ouvisse alguém falar que, como acontecia na época das grandes navegações, né? Um navegador foi para uma determinada direção e voltou dizendo que ele encontrou um novo país. E todo mundo fala sobre esse novo país. Alguém que ignora essa informação, ele vai ficar fechado dentro do seu próprio universo. Eu não quero saber desse novo país porque eu não acredito nele. Mas está todo mundo falando, então tem alguma coisa por trás desse falatório todo. Tem alguma coisa além dessa realidade. Né? Então, são muitas as citações, são muitas as informações que chegam sobre isso e merecem a nossa atenção. Então, dos 3 espíritos que eu entrevistei, que eu tive a oportunidade de enviar essas perguntas, os 3 me falaram sobre fluidos, sobre a realidade dessas estruturas, né? Aquele que me deu o esfrega que eu falei para vocês, ele falou assim: tenha paciência que quando você chegar aqui você vai compreender. Com toda a doçura dele, né? E os outros 2 falaram, né, sobre os fluidos, sobre a compreensão que nós temos, sobre a veracidade das informações baseados, né, na fidelidade do médium, principalmente. Né? Então tudo isso para nós, né, vem como elemento de estudo. Né? Então é uma questão, a princípio, é uma questão de crença e uma questão de interesse em estudar. Mas se nós não temos nem como comprovar ainda, de uma forma concreta, a existência dos próprios espíritos dentro da perspectiva científica, imagina falar cidades onde moram os espíritos. Né? Como eu falei para vocês numa entrevista, numa palestra de Raul Teixeira, que ele fez o primeiro congresso espírita do Maranhão, que aconteceu há uns 3 anos. Raul Teixeira falava sobre ciência e espiritismo, ou espiritismo e ciência. Ele dizia assim: enquanto nós não tivermos elementos concretos que comprovem a existência do espírito, tudo aquilo que decorre como consequência disso acaba sendo secundário. Então você não precisa falar sobre colônias, não precisa falar sobre reencarnação, não precisa falar de obsessão para um cientista, se antes você não comprovar a existência do próprio espírito. Então essas são as dificuldades que a gente tem. O mundo espiritual procura, através das informações, através dos exercícios mediúnicos que nós praticamos, fortalecer cada vez mais em nós essa convicção. E a partir dessa convicção nós começamos então a compreender melhor também esses novos elementos.
Mas se você tentar provar isso para alguém, você não vai conseguir, porque você não consegue provar nem o próprio espírito. Então é simplesmente uma questão de fé, uma questão de racionalidade, porque você tem que racionalizar essas informações, né, e de você aceitar. Então, com a mesma naturalidade que eu posso aceitar, eu também posso negar, pela falta de elementos que nós temos hoje. Então, mais uma vez, essa questão das colônias é uma questão, é um objeto de estudo muito interessante, que é muito falado, muito difundido. E se vocês tiverem oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, e vocês conversando direitinho com os dirigentes e tal, e falando assim, olha, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para o espírito. Perguntem sobre isso. Sobre isso e sobre tudo aquilo que vocês tiverem curiosidade. E o espírito então vai responder. Pergunta para ele assim, onde você mora exatamente? Ele vai te falar. Se ele mora entre nós encarnados, se ele mora no espaço, se ele mora numa instituição espiritual. E é assim que a gente vai resolvendo essas questões. Né? Então não dá para a gente fazer afirmativo exatamente por causa dessa dificuldade da gente ter elementos concretos, a não ser os relatos que chegam para nós. Mas que é uma informação que não pode ser descartada, sem dúvida nenhuma não pode. Pela quantidade de vezes em que ela é falada, que ela é discutida, que ela é detalhada. Tá legal? Bem, pessoal, fechando por aqui então o nosso bate-papo de hoje. Né, eu espero que essas divagações não tenham ficado muito perdidas, muito soltas, né? Porque quando eu começo a pensar nessas coisas, o pensamento viaja, né? E muitas vezes vai até além do limite, né? Porque eu costumo viajar além, né? Mas são sementes que foram lançadas também no pensamento de vocês, de situações que nós devemos estudar, de métodos, de elementos, né? de informações que precisam ser melhor compreendidas, né? Então, essas são as dúvidas que a gente tem, e por isso que a gente observa, né, que muitas vezes nós vemos que a doutrina espírita ela traz para nós uma estrada importante para a nossa caminhada, mas ela não é a única estrada pela qual se pode caminhar em direção àquele caminho que nós desejamos, em direção àquele horizonte que nós desejamos alcançar, né? Então tem muita coisa, muitos mistérios ainda a serem explorados, muita coisa a ser compreendida, principalmente dentro desse campo da natureza. Muito bem, vou passar então para o Brás, que vai fazer o encerramento para nós.